Mais um programa Emerson Entrevistas, hoje com horário diferenciado. Hoje, ao invés de ser às 9 da manhã, estamos aqui às 19, às 7 da noite, iniciando mais um programa ao vivo com você. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Estamos ao vivo com você agora pelo nosso site tvsu.com.br e também lá no YouTube TVRSU e nos dois Facebooks TVRSU Comunitário e Emerson Morro da Fumaça. Que bom tê-los conosco e hoje o nosso convidado é Márcio José Martinho, vice-presidente do colegiado em ITI da ANREC. Isso mesmo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes da TVRSU. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, né? Podendo falar um pouco sobre tecnologia, né? Eu acho que hoje é o grande nicho do mercado, é a tecnologia, né? Essa novidade que veio para muitos ajudar e para outros deixar um pouco a cabeça fervendo. É verdade. Marcelo, fala um pouquinho aí da tua história aí nessa nova área, que para ti já não é tão nova assim, já faz tempo, né? Sim, te formasse em algumas áreas, né? Dessa tua nova função. Sim. Conta um pouquinho dessa história. Então, Beto, eu praticamente 15 anos da minha vida já são dedicados à tecnologia, né? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né, como formação acadêmica. Faço pós-graduação em cibersegurança e ethical hacking. Hoje eu sou certificado CSCU, que é Certificated Security Computer User, ou seja, é segurança de computação de usuários. Ou seja, eu sou certificado de como o usuário deve se comportar perante uma máquina, o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, a maneira correta de ser feita, né? Estou sempre correndo atrás, né, Beto? Porque a área da tecnologia é uma área que não para. Aí agora a gente também foi numa eleição que teve da ANREC, né? No começo do mês, a gente, junto com o presidente, o Mauro, de Uruçanga, né? Que ele é o presidente do colegiado de TI de toda a ANREC. Nós fomos convidados e estamos juntos agora, né? Eu sou o vice-presidente, ele é o presidente, né, do colegiado da ANREC. São os 13 municípios que abrangem a ANREC, né? O sul aqui. E nosso intuito é trazer melhorias, né, ao entorno de todo esse colegiado, esse pessoal que está junto, trocando ideias, trocando formas de desenvolvimento, de como melhorar hoje a situação dos munícipes e dos prefeitos, dos secretários, de todo o conjunto, né, de toda a obra que exerce a gestão pública, né? Então, nós estamos juntos, trabalhando e procurando trazer o melhor para dentro dessa regional da ANREC, né? Então, sempre trocando uma ideia, buscando ideias novas, procurando melhorias, né? Que o boom mesmo tecnológico, eu sempre falo, que foi depois do início da pandemia, né? Para nós aqui, porque a TI nunca foi tão requisitada, os profissionais, porque as aulas passaram a ser presenciais, algumas ações, né, que antes eram feitas pessoalmente, passaram a ser hoje virtualmente, como reuniões, salas de discussões, fóruns, passaram hoje a não ser mais presenciais, e sim de forma virtual. Então a TI está sempre correndo atrás. Então o boom tecnológico mesmo foi agora. Hoje as cidades, né, estão vendo o quanto a tecnologia é importante para ela, né, para a formação do jovem, para a formação da criança, porque a maioria das aulas hoje, né, estão sendo telepresenciais, ou seja, o professor está ensinando via web.
Então, assim, ó, foi uma coisa que veio para beneficiar, né? Veio para trazer um quê a mais. Apesar do Covid, tá aí os centros de triagens que foram criados, hospitais de campanha, tudo isso necessitou da atenção mais do que rápida dos profissionais da saúde, mas por trás disso do profissional de TI. Que ele teve que fazer um mapeamento, uma coordenação, um projeto, tudo rápido. Ou seja, a tecnologia nunca foi tão exigida e o profissional de TI nunca foi tão exigido para fazer que tudo isso funcione. De forma online, de forma que o cidadão consiga ter o acesso às informações, que as informações cheguem com precisão e rapidez aos lugares, né? Para fazer esse mapeamento todo. Então, assim, ó, hoje estamos aqui para falar um pouco disso tudo. Márcio, tu representa Morro da Fumaça, então na REC que compõe 11 municípios, né? São 13 municípios. 13 municípios agora, 13 municípios, aumentou mais 2 municípios, era 11, agora foi para 13, então são 13 municípios, que não é pouca coisa, né? E aí a responsabilidade é muito grande, porque hoje trabalhar com tecnologia não é uma coisa muito simples, é preciso muito estudo, muita dedicação e muita responsabilidade, né, Márcio? Sim, como eu te falei, eu vim da área de análise de sistemas, né? Mas hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em cibersegurança e ethical hacking. Todo mundo pergunta para mim, o que é o ethical hacking? O que é um hacker do bem? É como se fosse, né? Na verdade, o ethical hacking, ele é um cara que já tem um certo conhecimento na parte de invasão, que usa desse conhecimento para se prevenir. Né? Então é o hacker ético. E hoje todo mundo acha que porque o cara é hacker, ele é um criminoso. Há uma coisa que tem que ser desmistificada. O hacker, ele não é um cracker. O cracker é aquele, sim, que quebra, desmonta, faz o que não é certo. O hacker, hoje em dia, ele trabalha mais em função da proteção. Né? Ele é hoje tem o white hat, que é o chapéu, o hacker do bem, e o black hat, que é o cara que trabalha pro lado negro da coisa, né? Então, foi uma parte que eu sempre gostei, saber o porquê que anda ocorrendo isso, por que os dados estão sendo vazados, por que tem certas coisas que não funcionam e outras funcionam, como foi invadido aquilo, por onde, qual é a porta de acesso, quem deixou invadir. E uma das coisas que a gente fez num estudo, né, que a gente comprovou, não cientificamente, mas tecnicamente a gente viu que hoje ainda o ser humano é o que é mais fácil de ser hackeado. Às vezes a máquina ela foi hackeada, mas porque o ser humano, né, deixou uma brecha, o ser humano clicou onde não devia, o ser humano abriu a porta que não devia ser aberta. Que eu sempre falo assim, o hacker, ele trabalha de forma, o black hat, né? Ele trabalha de forma sorrateira. Ele sai procurando informações. Procurando informações. Eu comparo isso a quem já viu filmes de terror ao vampiro. Que um vampiro, ele bate na tua porta, ele vai batendo. E até a hora que você abriu a porta e ele diz assim, eu posso entrar? Aí você, às vezes inexperiente, diz, pode. Aí ele onde adentra e toma toda a sua família, toma toda a sua estrutura. Né? A gente tem visto muito aí ataques e vazamentos de dados, né, que estão ocorrendo aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? E no Brasil muito recente, né? Muito recente. Agora a gente está com a LGPD, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Sim. Que ela foi sancionada no dia 14 de agosto, né, de 2018. Sancionada pelo então ex-presidente Michel Temer. Que ela vem para regulamentar os ouvintes, Roberto,
as informações que a gente preenche via formulário online. Ou que a gente deixa em algum lugar. Isso é uma coisa assim, ó, é um viés de proteção do que é teu. Né? Por que os meus dados estão vazando? Por que a companhia tal tem os meus dados? Por que a empresa tal tem os meus dados? Espera aí, eu não dei esses dados para ninguém. Né? Mas, hoje, eu sempre falo, dados valem mais do que ouro, prata, bronze, petróleo. Os teus dados são tudo que tu tens. Né? Então, assim, ó, eu trabalhei em uma rede de telecom, né? Uma empresa de internet. A partir do momento que tu pluga na internet, tu já começa a sofrer ataques de 5 em 5 segundos. Estão tentando invadir o teu site, estão tentando ver a tua vulnerabilidade, o que tu tens, o que eu posso me favorecer disso. Então, essa nova LGPD, que para nós é recente, né? Mas assim, ó, para ver o como. Eu vou dar um exemplo que na Alemanha, desde 1974 existe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque o que ocorria? Na Alemanha, quando você ia achar um trabalho, certo, lá você escrevia se você era judeu, se você era cristão, se você era evangélico. E as empresas usavam isso para dizer, não, se ele é judeu ou parente do Hitler, qualquer coisa a gente não vai contratar. Ou seja, os dados já vazavam desde lá de trás. Então, hoje, toda a Europa existe a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nos Estados Unidos tem, e no Brasil está sendo implantada. Aí teve muita gente que já me perguntou, mas isso é só para órgão público? Não. É para tudo. Todas as empresas têm que estar preparadas, todas as empresas têm que estar em dia com a nova LGPD, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o meu dado, se eu te oferecer para tua TV, eu terei que consentir, não, pode usar meus dados. Mas se eu não quiser, não pode. Se tu vazar, isso aí está propício de multa. É crime. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Vazar dados hoje é crime. E dados hoje, se vocês veem as notícias, são vendidos na web aí por milhões, bilhões. Gera muito dinheiro, né? Gera muito dinheiro. Hoje, se você tiver dados aí de um governo federal, que muitas empresas estão sofrendo ataque de ransomware, ou seja, eles criptografam o teu HD, te pede a recompensa em Bitcoin, que é uma moeda virtual que tu não consegue rastrear. Ou seja, aí tem muitas empresas que pagam por isso e ficam vulneráveis, porque eles não vão te entregar. Eles vão te entregar uma parte, a outra já não vão entregar. É complicado, né? Esse mundo virtual, onde você acha que não deixa rastros, você acha que não deixa faro, ou você acha que você é invisível, nada é invisível. Tem uma parte... É virtual, mas não é invisível. Né? Virtual, mas não invisível. Então, assim, ela veio para favorecer, né? E para ajudar o cidadão. Né? Foi uma lei criada porque estava se vendo isso, houve muitos ataques no governo, tanto em empresas, grandes empresas, né, que perderam dados significantes. Né? É o que eu sempre falo assim, você tem uma empresa hoje que, sua empresa gira 30, 40 mil por mês. Você já pensou se você tem no seu servidor, você ser invadido e perder os seus dados, a sua carteira de cobrança, os dados dos seus usuários ou seus clientes sendo vazados na internet? Isso é muito complicado para a tua empresa. Né? Uma das carreiras que hoje está em evolução é o DPO, que é o Data Protection Officer, né? O cara que cuida desses dados, desde a coleta, a análise e a entrega desses dados. Ou seja, é um profissional que está crescendo nessa área de forma muito rápida, né?
porque hoje ele tem que ter um DPO, ele tem que entender um pouco de Data Analytics, Data Science, proteção. Então, isso aí é um profissional que está sendo muito bem valorizado no mercado e que tem uma responsabilidade enorme. Muito grande. Muito bem, a nossa conversa hoje é com Márcio José Martinho, que é vice-presidente do colegiado em TI da ANREC. Hoje é o nosso convidado aqui, você. Muito obrigado pela presença. Tem alguém, Rale? Vamos ver quem está conosco? Vamos lá, vamos ver quem está conosco agora. A todos vocês, muito obrigado. Vocês estão nos grupos. Muitas vezes nós não conseguimos identificar, mas você está aí. Muitas vezes nos manda mensagem. Muito obrigado aí pela sua companhia. Boa noite, Beto. Boa noite, Márcio. Boa noite, Rale. Nossos ouvintes. Então vamos lá, um abraço para o Kleber Cândido. Kleber, valeu, Kleber, muito obrigado. Luiz Martins. Luiz Martins, nós conhecemos, né, Martins? Sim. Luiz Martins. Wagner de Brida. Wagner, show de bola. Realdinho Bortolin. Realdinho. Grande Realdinho. De empresa, né? Realdinho, grande Realdinho. Grande Realdinho. E o Jailson Musicamp. Jailson Musicamp. A todos vocês, muito obrigado aí pela companhia. Hoje nós estamos falando então com o Márcio José Martinho, que é um profissional na área de tecnologia aí virtual. Márcio, tu que trabalha ali de frente, que tem o controle de todas as ações tecnológicas, daquilo que entra e sai na prefeitura, principalmente via internet, enfim, né, via essa tecnologia. Há pessoas querendo invadir o sistema? Há invasão de sistema? Sempre. Como a gente viu ali, tem muita gente que acha que o Google é só um navegador. Como a gente estava brincando ali antes do programa começar, a gente viu que o Google, além de ser um navegador, ele é, na verdade, um gigantesco banco de dados online. Tanto é que a gente foi lá e descobriu algumas vulnerabilidades, né, que elas são expostas, né, na rede. Alguns perigos constantes, né? Porque você também não pode sair clicando em tudo. Para nós que somos leigos, parece que está tudo perfeito. Tá tudo invisível, né? Sim. Mas no instantinho a gente já mostrasse o mundo que tem que não tem nada, tem nada seguro, né? O que eu falo para todo mundo, isso aqui, se você tiver noção do que eu vou falar agora. Às vezes você está conversando sobre algum assunto, né? Ou a gente conversa um assunto sobre viagens, sobre um passeio, ou sobre uma festa. Você nunca notou quando você vai, às vezes, abrir um Messenger ou procurar algo na internet, quando você vê assim, mas parece que eu estava falando sobre isso de viagem, como é que pintou na primeira página? Né? Como é que eu vou nessa rede? Como é que eu estou nessa rede social e já está aparecendo viagem para o Caribe ou viagem para Fernando de Noronha? A gente está conversando e já apareceu ali, no celular do Raleigh. Assim, o que acontece? Todo celular, ele ouve o que você fala. Ele é programável para isso. O que eu vou falar hoje aqui, às vezes vai deixar alguém espantado, mas o teu celular, ele está ouvindo tudo que tu está conversando. Mesmo que tu não esteja na internet. Mesmo que você não esteja na internet, ele está ouvindo tudo que você está falando. Por quê? Que ele tem uma coisa chamada AI. Em inglês, Artificial Inteligência ou Inteligência Artificial. Ou seja, tem um robô que está por trás disso tudo, que está aprendendo tudo aquilo que você está falando e depois vai colocando você de frente com aquilo. Ou seja, o que você às vezes está procurando, a inteligência artificial já coloca de primeira para você, na frente da sua cara. Para quê? Para você evitar sair procurando. Ela veio para ajudar, mas veio para te mostrar o lado obscuro disso. Veio para ajudar, mas dependendo das minhas intenções mesmo, porque pode estar tendo uma armadilha aí, né? Muita gente também tem... Claro, eu vou aconselhar você nunca a fuçar na Deep Web. Mas
Porque a Deep Web tem coisas que você não deve ver, tem armas, drogas, mas isso aí em todo lugar você vai ter. Uhum. Se você abrir o seu navegador do Google, se você procurar, pesquisar, tem. Uhum. Não é só na Deep Web, não é só na Dark Web. Isso aí é uma globalização, né? Como é que eu posso te explicar? Em rede. Uhum. Se falava antigamente em globalização. Hoje o mundo está tão globalizado, tão centralizado, que se você for pegar um mapa e for lá botar fibras pelo mundo, o mundo inteiro está interligado. Uhum. Os cabos marítimos que ligam continentes aí são gigantescos, com 8, 10 mil quilômetros. A gente tem a fibra ótica, que é por feixe de luz, né, que viaja numa velocidade incrível. Teve uma engenheira brasileira aí que fez um teste, eu acho que, se eu não me engano, foi na Coreia, e ela conseguiu 74 terabytes, acho que foi terabytes ou petabytes de velocidade via luz. Então, ou seja, é muito rápido. É uma coisa que às vezes é inexplicável você falar. A 5G, 6G é algo parecido? É muito mais rápido, né? Muito mais rápido. 5G, 6G. Se você andar no mundo hoje, se você for pegar eu não sei qual é o certo nome eu não sei se é oscilômetro, mas a gente está carregado hoje de frequências eletromagnéticas onde a gente está. Uhum. Porque o celular está funcionando, o portão elétrico está funcionando, hoje a gente tem geladeira que está conectada na internet, forno que está conectado na internet, ar-condicionado inteligente. Ou seja, hoje tudo está englobado, ou seja, está tudo vulnerável. Porque eu tenho lá em casa, não, você está vulnerável. É igual o vento, não se vê, mas está ali, né? Está ali, por quê? Porque ele é tão bom, seguro, eficaz e vulnerável. Uhum. Por que vulnerável? Porque eu sempre falo, a mente do ser humano ainda, ou o ser humano ainda é o ser mais fácil de se hackear. Uhum. Às vezes é assim, eu não vou conseguir adentrar dentro de um grande servidor, mas alguém lá do banco pode me dar essa... Uhum. Do banco, eu estou falando do banco, uma instituição financeira, ou governo. Um dado vazado lá de dentro, e um hacker inteligente, ele já toma outros caminhos. Aí me pergunto, qual é o conselho que eu dou para me proteger? As suas senhas, mantenha elas o mais segura possível. Uhum. Se for preciso, um pendrive no bolso. Para desconectar da rede. E depois, a sua senha, troca ela de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Faça um rodízio de mudança de senha. Coisas que eu acho assim, que as pessoas ainda hoje usam muito. Salvar os cookies. Hoje se tu navegar na internet, tu vai ver lá, você deseja aceitar os cookies? Tu clica em OK. Para quem conhece, o cookies, nossa, é a forma mais fácil que tem de um hacker invadir o teu sistema. Uhum. Salvar senhas no navegador. Cuidado. Muito cuidado. Porque tu tá salvando uma senha ali, tu tá logado direto. É muito fácil alguém chegar, olhar o teu computador, olhar as senhas salvas. Uhum. Né? Então, primeira coisa, não salva a senha. Vai entrar em alguma coisa, tá escrito lá, salvar a senha no navegador. Não. Anota um papelzinho, você acha que vai esquecer? O mais seguro que for, se for preciso jogar dentro de um cofre, jogue. Uhum. Que é o que eu falo, dados valem mais do que ouro. Né? Os teus dados na rua hoje valem ouro. Para mim não, se eu perder o CPF, não. Se tu perder o teu CPF, para ti pode ser que não
não causa problema porque tu vai ter que ir lá fazer outro. Mas até esse tempo que o teu CPF está perdido, se tu não for lá não cancelar o teu CPF, pode te gerar uma tremenda dor de cabeça. Uhum. Um CPF, um bom conhecimento fuçador, em hacking, Jesus, o estrago é grande. Né? Só para ter ideia, essa semana a Luzia estava conferindo ali os dados ali do boleto recebeu a lista ali de a fatura do cartão, estava olhando ali e de repente tinha uma compra que foi feita lá numa loja e que nunca foi feita essa compra. Sim. Né? E ainda compraram, para disfarçar, eles ainda compraram em 4 vezes, né? Sim. É muito interessante você, de repente, aí você tem um cartão e, de repente, você está pagando prestações de 30, 40, 50, 100 reais por mês e nem sabe que está pagando, né? Sim, porque qual é a intenção? De uma pessoa que está fazendo isso aí. Às vezes, o hacker, o cracker, porque no mundo da cibersegurança e dos hackings, existem vários nomes agregados. Um lamer, que é o cara que só faz lambança. Uhum. O script kid, que é o cara que copia e cola. Aí tem o white hat e o black hat, que é os caras que, além de estudar, eles conseguem fazer um script de invasão, eles conseguem ver a vulnerabilidade que está na rede, porque vulnerabilidade é uma coisa, porta aberta é outra totalmente diferente. Uhum. É igual há duas profissões distintas aí, que é o pentest, né, e o analista de vulnerabilidade, de vulnerabilidade da rede. O pentester é aquele que vai forçar alguma coisa e vai procurar. Vulnerabilidade, se eu abrir hoje o teu site, o nosso programa aqui, o Facebook, eu vou achar várias vulnerabilidades. Uhum. Mas a porta aberta só tem uma, e a qual tu detém a chave. Uhum. Então, ou seja, o pentester vai atrás daquilo ali. O pentester, ele trabalha de 3 formas. A forma que tu me chama para entrar dentro da tua empresa, tu me entrega uma senha, eu faço parte do grupo. No caso, salvar senha Isso. seria uma delas, né? Entro dentro do teu grupo, dentro da tua empresa e faço um ataque por ali, mostro uma documentação pro outro lado. Tem a parte de... Como é que eu vou dizer para ti agora? A parte que não entrega nada, que tu não me entrega nada, tá aqui o meu site, eu quero testar ele e tu te vira. Não tem senha, não tem nada. Uhum. Por tua conta e risco, só não derruba o servidor, né? E testa todas as vulnerabilidades que tem aqui. Interessante. Eu até depois, antes da gente acabar a entrevista, eu vou deixar um site, né? Que o Hallen pode botar ali depois, que você coloca o seu e-mail ali e testa para ver se você já foi hackeado ou não foi hackeado. Uhum. Né? É um site que a gente aprendeu a usar muito, né? Para testar a vulnerabilidade dos sites. Dos e-mails. Uhum. Né? E ali tu vai conseguir ver se teu e-mail foi hackeado, não foi hackeado, ou se tu já teve uma vulnerabilidade. Hoje, grandes instituições financeiras, né? Ou grandes empresas, mega corporações, ou talvez empresas de médio e pequeno porte, hoje contratam muito trabalho de pentesters. O pentester é aquele cara que vai testar o teu ambiente. Uhum. Então, ou seja, um banco, ele paga um pentester, vai lá, vai fazer os testes de vulnerabilidades, as falhas que eu tenho, para a gente poder corrigir. Aí ele vai lá, descobre a falha, entrega para TI, que somos nós, e diz, não, aqui está aberto, vocês têm que procurar fechar isso aqui, ou criar uma nova regra, ou passar um antivírus, ou usar de forma mais salientável isso aí que vocês estão fazendo. Porque não está funcionando dessa forma. Então ela serve para fazer esse checklist de tudo que tu tens vulnerável dentro da tua empresa, ou da tua instituição, ou da tua organização. Né? Bacana. Hoje a nossa conversa com o Márcio José Martinho, que
está dando uma aula aqui para a gente de tecnologia, de dificuldades, de problema, enfim. Ele que é vice-presidente colegiado em TI da ANREC, aqui da nossa região. E só lembrando assim a você, nós estamos falando de algumas coisas aqui que não são tão novas assim, não são muitas novidades, claro. Por detrás disso é que está a novidade, mas nós tivemos agora, por exemplo, a questão da Vaza Jato, né? Sim, o problema da Vaza Jato que gerou polêmica no mundo todo, né? Onde dados do ex-ministro, né? Do ex-juiz Sérgio Moro, que foi vazado junto com Dallagnol, que é também advogado, enfim. Márcio, aquilo ali, para chegar a um ponto daquilo ali, havia Estava vulnerável. O sistema vulnerável desses órgãos, né? Sim, porque afinal de contas é juiz e promotores, né? Sim, e assim, Beto, às vezes o que é? Como eu estou falando, um hacker, ele não vai chegar ali, vou entrar dentro da tua casa e vou te invadir. Não, ele vai fazer um estudo de caso, ele vai te monitorar, ele vai ver o que tu tem, quais são as probabilidades das tuas senhas. Por isso que o vazamento de dados é assim, muita gente usa a data de aniversário em senhas. Inclusive, hoje os bancos já orientam para não fazer isso, né? Isso, não. A senha, quanto mais complexa for, a complexidade de senha é o que eu sempre falo. Senha maiúscula, minúscula, usar um caractere especial, números, tá entendendo? Quanto mais complexa, melhor. Porque senha fácil, hoje existem na internet aí várias empresas que te mostram como fazer uma word list, ou tu pega a word list aí no GitHub, no próprio Google, se tu clicar lá, word list invasão de Windows, vai ter uma word list lá com centenas, milhões de senhas, né? Que tu tendo um conhecimento um pouco, não precisa ser tão aprofundado, mas um conhecimento de fuçador, né? E tu sabendo usar as ferramentas certas, tu coloca ali e vai fuçando até achar uma senha. Então o hacker, ele não dorme. Ele não dorme. Ele está procurando, vendo falha, vulnerabilidade, correndo atrás, né? E sempre que ele pode, ele está atrás de falhas de vulnerabilidade. Ou seja, o que ocorreu com o Sérgio Moro? Para você entender, foi no Telegram, né? O que está acontecendo no WhatsApp hoje também. É muito simples. Você tem o Telegram ou tem o WhatsApp, você usa, alguém descobre o seu número, sabe que você se chama Beto, eu que me chamo Márcio, e manda um código para você. Você precisa atualizar, clique aqui para atualizar. Como funciona isso? Para te atualizar o WhatsApp ou o Telegram, tu vai precisar gerar um código, certo? E quando você vai gerar esse código, alguém liga para você. Certo. Ou seja, você nem percebeu que o código foi gerado, tá entendendo? E quando alguém lá do outro lado disser assim, tu recebeu o código, qual é o código? É tal, tal. Pronto, já clonou tudo que você tinha. Às vezes parece meio estranho o que eu estou falando, mas se for na prática, é a mesma coisa de eu pegar e te dar um presente numa mão, você abrir a caixa do presente e eu estar com o presente na minha mão. Ou seja, só te entreguei a caixa. Certo. Né? Com o papel de presente, mas o presente mesmo está na minha mão. E não foi eu que fui atrás, foi você que me devolveu esse presente. Né? Então, há vários filmes aí que se você for ver hoje na internet, que eu aconselho a ver Hacker, a Rede, né? Você vai ver Edward Snowden, né? Que vazou todos os dados dos americanos, que hoje está exilado na Rússia.
Se você for ver esses filmes, você vai ver e entender um pouco como funciona toda a rede mundial de computadores, como funciona a trafegabilidade, né? Porque se falar em normas técnicas para você que está nos ouvindo, é complicado, né? Eu vou explicar o que é uma invasão, o que é um exploit, você não vai entender, mas em alguns filmes essa explicação ela vem de forma que você vê. Mas na prática, né? Mas na prática. Ou seja, você vai estar sabendo o que está ocorrendo na realidade. Ah, é ficção científica. Não, eu vou ser sério pra você, muita coisa não é não, tá? Muita coisa não é não. Muita coisa é só ficção mesmo. Sim, mas outras não mostram e escancaram a realidade, né? Márcio, daqui a pouquinho nós vamos dar, eu vou pedir para que tu passe pelo menos umas 5 regrinhas básicas para as pessoas que não dominam essa tecnologia. Por exemplo, eu não domino essa tecnologia. O Márcio domina. O Harry não sabe alguma coisinha, mas eu não domino. Eu vou aqui, faço a minha parte tecnológica, aqui o feijãozinho com arroz e muitas vezes estou deixando muitos desses furos aqui nas redes sociais. Mas vocês vão ver quem está ali conosco? Vamos lá, Harry. Oswaldo Teixeira. Muito bem. Oswaldo Teixeira, muito obrigado. Márcio, 5 regrinhas que tu acha que nós, pessoas leigas, deveríamos seguir, assim como coisa básica, para pelo menos ter um pouquinho de proteção na hora que nós abrimos o nosso celular ou o nosso computador? Sempre mantenha seu computador ou celular atualizado. Nada de, eu vou pular essa atualização, não vou querer fazer. Quando aparece a atualização ali, é atualizar. Se está atualizando, já é para melhorias. Certo? Ninguém vai atualizar um sistema se não for para melhorias ou para proteção. Segundo, sempre tenha um antivírus ativo no seu computador. Se você não quer pagar, tem versões free muito boas na internet, né? Mas hoje eu acho que um bom antivírus aí custa em torno de 40, 50 reais por ano, né? Sempre mantenha suas senhas sobre sua custódia, ou seja, presa dentro de 7 chaves. Quarto, nunca revele sua vida pessoal em redes sociais. Que acontece muito nos Facebooks e enfim, né? Um dos maiores casos hoje relatados, cientificamente comprovados, é que suas casas são invadidas, sequestros, raptos, fraudes bancárias estão relacionados à vida pessoal em rede social. Estou em Maragogi, eu estou na Alemanha, eu estou em Miami, o meu filho é isso, o meu filho é aquilo, que o meu filho é modelo, que o meu filho... Cuidado. Muito, muito, muito cuidado com isso. Às vezes, muita gente que você pensa que é seu amigo virtual, nada mais é do que gente maliciosa por trás disso tudo. Só aceite quem for seu amigo virtual. Pessoal. Virtual, pessoal. Ou seja, tem muita gente que é o homem que é seu garanhão. Nossa, que loira bonita, que morena bonita, tá me pedindo uma amizade. Cuidado, isso é golpe. Mulheres, a mesma coisa. Crianças em redes sociais, tira fora. Isso é perigoso. Você não sabe o que se passa por trás de uma mente criminosa. Para de mostrar a tua vida na rede social. Isso é uma forma de tu escancarar tudo que tu tá fazendo. E a última dica, né? A última e a principal
dica que eu falo. Aprenda a usar a tecnologia a teu favor. Hoje, você vende, você compra, você vê TV, você vê entrevista, você quer acompanhar o programa de hoje, vai ficar gravado, você não quer ver hoje, você vê amanhã, uma notícia, você vê sua família, um ente querido que mora longe. Hoje a rede social, a tecnologia, ela veio para trazer isso, mas aprenda a usá-la de forma para o bem. 5 dicas básicas. 5 dicas danadas. Vamos lá. Usa por mal, não bota antivírus, escancara a tua vida na internet, não usa antivírus e seja o que Deus quiser. Aí tá Ou que o diabo quiser, né? Não o que Deus quiser. Que o diabo quiser. Porque assim, ó, abre as portas pro mal, né? abre as portas pro mal, porque da mesma forma que você tem os bens, você tem o mal. Não é? Então, procure sempre trazer ela para teu benefício. Não para o mal. Né? É o que eu sempre falo, ainda o usuário final, ele é complicado porque assim, ó, eu me lembro, há 12 anos atrás, quando eu cheguei dos Estados Unidos, a TVR Sul ainda era rádio, TVR Sul. E eu dizia para... A TVR Sul foi um dos laboratórios do Márcio. Então, é assim, ó, a gente chegou naquela época e eu assim, ó, Beto, isso não vai levar muito tempo. Vai ser tudo online. Tudo online. Tudo online. A gente vai conversar se vendo. E o Beto foi uma das pessoas que disse assim, eu não acredito muito nisso não. Isso vai chegar lá no primeiro mundo. Gente, hoje não existe primeiro mundo, terceiro mundo, quarto mundo. Gente, hoje está todo mundo conectado. Hoje, para você falar com alguém, você não precisa sair daqui lá em São Paulo falar com alguém. Não precisa. Você faz a questão de segundo aqui na palma da mão. Sim. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achava que isso ia demorar, mas não, foi muito rápido. Alguém, se você já procura assim, ó, realidade virtual. Quer procurar uma coisa por bem? Procura realidade virtual. Reuniões de realidade virtual. A pessoa está aqui e lá dentro ela está sendo projetada numa companhia internacional, nos Estados Unidos. Ela está sendo projetada lá. É incrível. Isso é uma realidade virtual que está acontecendo. Por quê? Está deixando o povo mais frio? Tá. Porque tu não tem mais aquele calor humano, não tem nada. Porque é assim, ó, eu tenho uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito. Por que era feito o churrasco antigamente? Não era para comer a carne, mas era para reunir os amigos. Né? Então, assim, ó, não se tinha tecnologia, mas tinha o calor humano. E às vezes a carne boa não é aquela que fica em 1h30 pronta, é aquela que levava 5, 6 horas. Aí chegava no final você não comia nada, porque já tinha enchido a cara. Então a carne era só o subterfúgio para você ter uma conversa. Só a motivação, né? Então é o que eu falo. A tecnologia ela veio, ela está ajudando escolas, está ajudando saúde, ela está ajudando a comunicação, a interligação, mas tem que prestar muita atenção nisso. Eu ainda falo que o profissional de TI e toda pessoa que mexe com tecnologia, ela não aparece muito. Ela não aparece. Né? Mas sem o profissional de tecnologia, como é que o governo ia saber quantas pessoas estariam infectadas com Covid? Quantas pessoas necessitariam da vacina urgentemente? Quantas pessoas estão conectadas? Quantas pessoas não estão conectadas? Quantas pessoas precisam de um transplante de coração? Quantas pessoas precisam de medula? Você tem um banco de dados disso. Né?
Infelizmente, esse banco de dados hoje ele é usado de forma errônea. Por isso que está entrando a nova LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, para que isso não venha a ocorrer. Esse tipo de burlação, ou seja, muitas empresas estão procurando, você vai às vezes procurar um trabalho. Mas eu não consegui, você tem todos os nossos perfis, mas você não foi aprovado. Mas como que eu não fui aprovado? Vai ver porque um dado seu foi vazado. De qualquer coisa, e naquele dado tinha eu vou dizer uma coisa para vocês, uma mancha. Sendo mais específico, você tem uma dívida ativa, você está no SPC, você foi para o Serasa, ou você tem uma pendência na justiça, ou uma briga judicial com irmãos, ou briga por terreno, e isso acaba sendo vazado em empresas de grande porte, médio porte, estão comprando esses dados. Né? Porque querem entender o que está acontecendo. Só que isso é errado. E querem selecionar o... Sim, né? Você não pode julgar uma pessoa pelo que está dizendo no dado ali. Ela pode ser uma pessoa que talvez seja errada, mas os dados que você, né? Que você detém dela é errado. Né? Você tem que fazer uma pesquisa de campo do contratado e tal, mas de forma correta. Né? Não da forma que vem sendo usado hoje aí, até vazou no noticiário, grandes planos de saúde estão usando esses dados para te cotar e te cobrar mais no plano de saúde. Às vezes eu e o Beto tem 50, eu tenho 50. Tá, mas por que o plano de saúde do Beto no mesmo hospital custa 200 e o meu custa 400? Por quê? Eles usaram o banco de dados do Beto, viram que o Beto não tem nenhuma predição, como é que eu vou explicar para vocês, de futuro, de ter um ataque cardíaco ou de ter um AVC. Mas só que eu já venho com lá de trás. Tem um histórico já. Tem um histórico familiar de infarto, de AVC, de veia entupida. Opa, para aí. Então do Márcio tem que ser mais caro. Ele está mais propício a ter do que o Beto. Então, e esses dados são todos vazados, né? São todos vazados. Que não eram para ser. Né? São dados teus. Se todo mundo pensava que a rede social ela fazia distinção de rico, pobre, ela não faz. Ela está ali, a internet está ali para todo mundo. Tanto a alta sociedade como a baixa sociedade está todo mundo usando. Então, assim, se você for ver aí, vários golpes já foram dados em Facebook, em WhatsApp, através de mídia social. Eles vão lá, iludem a mente do ser humano. Tu ganha dinheiro fácil. Aqui eu estou viajando, é porque eu comprei um carro. Nada. Só marketing visual. Então, nós estamos aí, né, lutando arduamente para tentar combater isso aí. Márcio, nós vamos ter outras oportunidades. Agora fiquei mais interessado que nunca e quero conhecer um pouco mais desses, até para a gente deixar a você que está em casa bem informado. Eu também quero estar bem informado. Vou te convidar outras vezes para vir aqui. Aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de dizer hoje, fica à vontade, Márcio, essa câmera ali é tua. Pessoal, eu me esforcei muito para chegar onde eu cheguei. Né? Eu sempre fui uma pessoa que batalhei, corri atrás, nunca gostei de ficar parado ou esperar a vida passar. Eu falo isso para você, não deixa a tua vida passar. Eu aprendi uma coisa sobre prosperidade, sobre realidade e sobre fazer aquilo que eu gosto. Então hoje, para mim ser próspero é amar aquilo que eu faço. Eu entrei na área tecnológica de cabeça, hoje eu vivo estudando,
fazendo pós-graduação, sempre fazendo uma coisa nova na área da tecnologia, porque eu amo fazer o que eu faço. Porque eu quero chegar lá na minha aposentadoria e perceber que eu não trabalhei nenhum dia da minha vida, mas que eu fiz aquilo que eu sempre amei, que eu sempre gostei. E como dica, né, eu falei pro Ralha, não sei se dá para botar ali, ô Ralha. Vamos lá, vamos ver. Ali pro pessoal ver, na página se tu puder abrir a página do Google ali pro pessoal ver, né? Não consegue? Não consegue. Ah, tu não configurou, né? Para quem quiser procurar depois, procura por PWNED, que ali vai ter uma abinha de procura. Você coloca o seu e-mail ali e clica em Penned, que você já vai saber se o seu e-mail já foi invadido, se alguém já viu o seu e-mail, ou se ele já foi hackeado, alguma coisa. Começa por aí. Você é um pouco fuçador. Márcio, vamos combinar assim, da próxima vez nós vamos pedir para o Ralha preparar algumas dicas direto na tela e nós vamos estar mostrando e conversando sobre... Pode ser assim? Pode ser assim, a gente vai fazer um ataque online. Um ataque online? Não, mas é dentro de uma empresa, onde já é feito isso aí, é possível. Que é permitido, né? Que é permitido, tá? A gente vai fazer um ataque online para mostrar para você como funciona a mente de um hack. A gente vai fazer tudo isso online. Então, mais que nunca, você está convidado a não perder o nosso próximo programa. Já vamos combinar com o Márcio, vou estar anunciando aqui, para que ele volte então para a gente ver, ter um conhecimento muito básico, porque a gente não consegue entrar dentro dessa tecnologia, porque é preciso muito estudo, é preciso muitos anos de estudo, muito esforço, muita cabeça concentrada, e nós tocamos a nossa vida, e tem pessoas igual o Márcio que está aí para fazer isso pela gente, para ajudar a cuidar da segurança, principalmente a segurança virtual, no momento que tanto exige de segurança, porque nós estamos completamente envolvidos com essa tecnologia que não tem como mais fugir, né? Como o Márcio disse, o celular aqui ao nosso lado, tudo que nós estamos conversando, ele está gravando, tem um robô, tem uma mente ali que está captando tudo o que nós conversamos, mesmo com o celular desligado, só para você ter uma ideia. Márcio, bom, estava aqui imaginando, quando nós estávamos conversando um pouco aqui, na época que tu chegasse aqui, viesse dos Estados Unidos, e aí vinha para cá e tu tinha esse desafio. Quando tinha um problema aqui nos nossos computadores velhos que a gente tinha, a gente dizia, Márcio, mas você não tem jeito. Assim, aqui é que tem jeito, aqui que eu quero resolver o problema. Aí nós dizíamos assim, não, mas isso aí não está conseguindo. Mas agora que eu vou... Então isso é muito bacana, sabe? Sempre eu comecei a minha vida como técnico em manutenção de computadores, né? Então aí depois foi só agregando, aí entrei no mundo do mobile, né, do celular, e fui indo e fui gostando da cibersegurança. Então sempre procurei estar nesse meio, tenho algumas certificações, tenho alguns cursos técnicos, né? Eu acho que só tenho a agradecer a Deus, né, porque tudo isso só depende exclusivamente de Deus e de tua vontade própria, é claro. E sempre corre de atrás. Eu sempre dou esse incentivo. Corre de atrás, faça aquilo que tu ama. A roda está ali, ela não vai rodar. Se der um empurrãozinho, né? Se nós empurrarmos, as coisas começam a acontecer. Sim. A roda começa a rodar e não para mais se nós não parar também. E uma dica que eu dou para vocês, se eu não estou enganado, foi Martin Luther King que falou: tudo na vida é impossível até alguém fazer. Depois ele já não é mais impossível. Muito obrigado por ter vindo, Márcio. Obrigado, Beto. Aqui. Vamos lá, a todos vocês, muito obrigado pela companhia. E nós voltamos na próxima oportunidade. Forte abraço. Até mais.